aqui entrando ao vivo, mais uma vez, na nossa live, nossa transmissão. Recebendo ele que vem lá de Ribeirão Preto, que nos abandonou, né, Alice? Isso é piada interna. Matheus Halley. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Alice. Boa noite. Boa noite, amigos. Matheus aparece até aqui como Luiz Halley. Eu digo, não é o nome, não é Matheus? Sempre tem essa confusão aí, mas é a mesma pessoa. E a gente estava falando, né, a respeito de onde saiu esse nome dele mais cedo aqui nos bastidores e tentando discutir a origem. E aí o outro colega que estava com a gente aqui, nosso colega Ademilton, que participa com a gente na elaboração, nos ajudando aí dentro do nosso Papo Gestor, ele ficou na dúvida, né, quanto à origem do nome de Matheus, se esse Halley era o estrangeiro ou não. Aí ele falou, não, esse Halley foi por causa do cometa, o estrangeiro ainda são outros dois nomes. O cara tem muito nome, Alice. Eu lembro que ele já contou uma vez sobre o cometa. É mais no sítio do que do exterior. Que Gente, bom, Matheus, receber você. Hoje você está aqui participando da nosso quinto Papo Gestor, né? Eu e Gel começamos, depois recebemos o amigo Labanca, do Espírito Santo, o amigo Ademilton, que acabou ficando, né, nessa parte toda dos bastidores de Pernambuco, Raquel também, que está ajudando a gente, e agora você representando o estado de São Paulo, já que a gente tem uma intenção de bater um papo com todos os nossos amigos que estão nesse Brasil. Pelo Brasil. Justamente. E a gente falou nas outras lives sobre o processo de mudança, né, Matheus? Assim, da profissionalização da gestão escolar, depois a gente passou sobre as novas carreiras, sobre o perfil inovador, sobre tudo que essa pandemia nos fez acelerar nesse período, né? E a gente até trouxe uma reflexão com o Raquel semana passada quanto a isso, a gente falando tanto que nós evoluímos o que era para ser evoluído em 5 anos e que nós evoluímos em um curtíssimo espaço de tempo. Né? Então a gente também trouxe essa reflexão. E isso é bem importante a gente ressaltar que até nós que começamos com o Papo Gestor aí há 5 semanas, a gente já mudou tanto, né? Já mudamos a entrada do programa, já mudamos a capa, já mudamos a forma de apresentação. Estamos evoluindo. Exato, estamos evoluindo. Quem está assistindo já está vendo aí, por exemplo, em cima de mim aqui está o meu nome, né? Meu arroba aí, em cima do de Alice, embaixo do de Matheus. Então já está com um layout diferente. A gente já tem uma marca criada aí do Papo Gestor, né? Na verdade, esse canal, esse Papo Gestor, nós criamos aí com o intuito da gente falar um pouquinho sobre a gestão no segmento educacional, em qualquer sentido, em qualquer segmento. Hoje a gente já está com o Instagram, já estamos com o Facebook e com o canal do YouTube. Então quem está em casa depois quiser assistir as outras lives, né? Tá lá no YouTube, pode entrar lá, né? No Papo Gestor. É só Papo Gestor, não tem underline, não tem nada, Papo Gestor. É o nosso canal no YouTube e no Instagram também, Papo Gestor. E aí já fica de recado para Matheus. Todo convidado ele tem que fazer um cardzinho, né? Então você já pensa aí numa frase para você deixar o card dessa semana lá no nosso Instagram do Papo Gestor também. Na verdade você tem direito a 2. Um é se apresentando e o outro deixando sua mensagem sobre a gestão educacional. Mas é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo e dê seus cumprimentos aí a quem está assistindo a gente. Obrigado aí, pessoal, por receber. Sempre é um prazer estar com vocês. E agora a gente tem um prazer maior aí. A gente tem vários espectadores, alguns gestores dos grupos que participam com a gente, algumas pessoas que estão conhecendo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação um pouquinho também de quem eu sou, de como eu iniciei aí na carreira da educação, vamos falar, né, no setor da educação. E aí depois a gente vai fazer esse bate-papo aberto dos temas em relação à profissionalização do ensino básico, como a gente já comentou, tá? Então, boa noite para todos, boa noite para vocês também. Então, eu queria passar um pouquinho a princípio do meu início no setor da educação. Inicialmente, meus trabalhos, eu sou formado em administração de empresas, eu comecei trabalhando na área contábil, onde a questão de time era muito importante, a questão da confiabilidade dos dados, né? Porque era uma consolidação contábil que era feito para a matriz, que era internacional. Depois disso, eu fui para o banco, onde eu tive uma escola um pouco mais, na verdade, no mercado financeiro, que era mercado de ações. Então, foi onde eu fui me especializando um pouco mais na área de finanças também,
era a parte de negociações de ações mesmo na parte de corretora. E, por fim, foi dentro do banco também o último trajeto antes de ir para o setor da educação, mas foi mais na área comercial, onde eu tive acesso um pouco mais nessa questão de relacionamento com o cliente, essa questão, às vezes, de captação, que a gente conversa muito hoje no ensino superior, e nós estamos trazendo para a realidade do ensino básico, né? Aí foi mais essa parte comercial. Então, eu quis passar um pouquinho dessas 3 escolas, porque eu acho que elas são muito importantes na formação do papel que eu desempenho hoje nas instituições que eu trabalho, e acho que elas trouxeram realmente cada uma com um nível diferente, mas agregando desde a disciplina, da questão dos dados na contabilidade, do financeiro, tendo uma questão de objetivo sempre estratégico, mas tendo uma rentabilidade, e depois, por fim, no comercial, que é a questão do relacionamento com o cliente. E aí, por fim, quando eu saí do banco em 2015, meus pais sempre tiveram uma escola. Ela foi fundada pela São Mateus em 1981. Meu pai foi trabalhar com minha mãe, até então era ela minha avó, minha tia que tinha fundado o colégio. E aí nós fomos trabalhar, meu pai foi trabalhar em 94 com ele, nessa parte administrativa, e quando eu decidi sair do banco em 2015, havia uma necessidade na empresa de criação de processos, de profissionalização. E aí, esse momento da minha carreira conciliou com o momento da empresa de precisar um pouco, e a gente teve uma conversa e achou interessante, seria o momento da gente fazer esse processo de profissionalização, de criação de processos dentro do colégio, né? E foi aí que foi meu início no setor da educação. Aí você foi picado, né? Isso. Aí não tem jeito, né? Na verdade, eu sempre cresci ali, vivenciando, por mais que Foi tinha aluno, né, da escola? Foi aluno da escola, tinha outros trabalhos, mas sempre fazia trabalhos esporádicos de custo, essas coisas para o colégio, e sempre crescemos ali dentro, né? Então, eu e minhas irmãs, sempre a gente teve um contato muito próximo. Não tem como, você falou, tem essa base, né? Conversava, é uma empresa familiar, então conversava, não tem sábado e domingo, né? A semana inteira a gente tem o mesmo assunto. Então, foi algo até... Deve ter sido muito perceptível, né? Tanto para a sua família, que estava à frente da escola, quanto para as pessoas que trabalham com vocês, os colaboradores, os professores. Quando você iniciou na gestão, né, da empresa, já que você veio de um segmento muito diferente, mas que te trouxe, além da sua afinidade, que eu sei que você tem com essa questão de processos e sistemas, que achava, inclusive, que era uma especialização sua, que você tinha estudado algo, mas é muito mais uma afinidade. Então, acredito que nesse momento foi o momento que a empresa realmente começou a tomar outra cara, né? A gente também estava conversando sobre os segmentos que hoje você está à frente, junto com sua família, enfim, que hoje você tem as 2 bandeiras, né? O Nopai e a Anhanguera, você tem a escola na gestão e como uma expectativa para o futuro, assim como eu, que já tenho, também tem a skill que pode chegar a qualquer hora. Isso, aí a gente, o que você falou, realmente foi uma coisa, depois até surgiu, como já falou de bastidor, até fui apelidado como Senhor Tops, porque um momento dessa profissionalização foi, uma exigência inicial foi a utilização de um sistema único, que nós não tínhamos, era só um sistema pedagógico de notas, então a gente passou a ter um sistema que era gerenciado, um ERP que a gente chama, que aí ele fazia toda a questão do vínculo financeiro, etc. Então, por essa implantação, e aí fiz a adaptação de lançamento de notas, dos professores e tudo mais, a gente acabou, me apelidaram de Senhor Top, então você falou, acabou tendo um pouco desse choque de cultura, mas, de certa maneira, foi muito bom, eles absorveram de uma maneira diferente. E com esse trabalho do sistema, iniciou todo o trabalho na questão da gestão, da profissionalização por parte da direção também, né? Então, aí a gente tem os choques de questão não só de cultura de perfil, mas aí tem os choques de idade, né? Dos baby boomers, da idade dos nossos pais, que aí outra cabeça, outra formação. E agora, por fim, como você falou, depois a gente teve essa possibilidade de ir para o ensino superior também, algo que veio consequente disso,
dessa profissionalização. E, por fim, a gente está com a expectativa aí na unidade de Ribeirão Preto de entrar, né, na área de idiomas também com a Skill. Sim. Inclusive, Matheus estava falando e eu estava pensando, nós fazemos parte de um grupo, né, de gestores da Unapar, foi aí que nós nos encontramos dentro dessa gestão, apesar de cada um ter vários segmentos da área educacional, nós temos em comum a Unapar, e a gente faz o nosso encontro, né, 2 vezes por ano a gente se encontra, e a gente fala muito de novos negócios, a gente fala muito de gestão, e a gente tanto fala sobre isso no nosso dia, que é um dia de reunião, com planejamento, com organização, quanto fala depois das nossas conversas em bares, restaurantes, enfim. E no nosso último encontro, que foi em Florianópolis, Matheus foi o nosso diretor foi. A gente vai, é nosso anfitrião, a gente vai sempre passando, né? Um colega vai passando para o outro para recepcionar, para fazer aquela reunião e acho que muita gente percebeu, né? Como o Matheus conduziu a reunião no momento da reunião, mas também anterior à reunião, com planejamento, com organização, com tudo muito bem pensado. Não foi nada assim, cheguei, vamos fazer. Então, acredito que deve ser dessa mesma forma nas suas empresas. Eu acho que, nesse sentido, Alice, o processo de inovação, né, e essas ideias, elas são extremamente importantes. Acredito que a própria fase transacional, né, de transição das empresas, elas acabam surgindo porque, como a gente falou, se nós estamos mudando tanto quanto profissionais, nós estamos mudando tanto quanto cenário de pandemia, a gente também tem que mudar na forma de gerir essas empresas. Foi o que a gente trouxe com o Raquel, começou semana passada. E apesar de Matheus parecer assim, que é um pouco mais velho, né? Tá um pouco aí, digamos, faltando umas madeixas aí, né? Mas assim, é uma situação. Matheus também é uma pessoa muito jovem e tem uma visão realmente de futuro, de abrangência, de onde ele quer chegar, onde a empresa pode chegar e o que eu posso fazer aqui diferente na minha estrutura para possibilitar eu chegar lá de maneira mais saudável e que eu consiga ter uma empresa, uma companhia, né, um conglomerado, eu costumo chamar de aparelho educacional, que eu consiga ter um aparelho educacional que venha promover o que a gente traz de importante na educação, que é promover a mudança com a formação das pessoas, mas promover a mudança de uma maneira que também tenha sustentabilidade para a empresa e que a empresa consiga ter arrecadação, consiga ter rendimento, consiga ter tudo isso. Eu acho que é isso que ele traz nesse cenário de chegou um momento onde a empresa já tinha uma certa idade, as pessoas que estavam à frente tinham uma certa idade, e elas, por mais que quisessem, às vezes não enxergavam algumas coisas que, eu tô aqui, né? E aí eu costumo dizer sempre assim, a gente não pode subestimar a experiência do outro e também a gente não pode minimizar a nossa competência. Eu acho que a gente tem que conseguir andar com tudo isso. A experiência dos mais velhos ela é essencial, porque senão a gente também não chegaria onde estamos hoje. Mas também as nossas competências e habilidades que nós temos, que estão nesse cenário novo, vai nos proporcionar chegar muito mais longe ainda do que onde a gente está, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Esse equilíbrio que você falou, na verdade, é a busca do equilíbrio entre essas duas partes, né, Zé? Entre não minimizar a experiência do outro, para a gente não cometer os erros, e realmente, quando a gente é mais novo, vem com uma experiência nova, a gente vem com uma ansiedade, com uma gana maior de fazer algumas alterações, e realmente esse perfil de quem já estava à frente do negócio, de não, vamos fazer por aqui, vamos começar aos pouquinhos aqui, vamos mesclar. Em alguns momentos, óbvio que é necessária a ruptura, mas sempre essa mescla do perfil, para não colocar um negócio em risco, ela é essencial. Hoje em dia, a gente vê muito isso em relação, às vezes, ao pedagógico, que agora com a pandemia ficou evidente que aí foi um momento de ruptura. Quem não tinha possibilidade teve que se adaptar e teve que acompanhar porque não tinha outro caminho. Mas no dia a dia a gente sempre encontrava, quando a gente fala um pouco da inovação, saindo um pouco da profissionalização que a gente fala, que entra nessa questão de inovação, de melhorias contínuas, que a gente poderia dizer num processo administrativo, que a inovação nada mais é do que a melhoria contínua.
Então, a gente fazer esse processo de inovação, a gente encontra uma resistência muito grande na área pedagógica, pelos professores, pela coordenação. Então, a pandemia serviu como um momento de ruptura, onde todo mundo teve que se adaptar e não teve que ter esse jogo de cintura, de certa maneira, né? Que a gente sempre, não sei como que é no colégio de vocês, mas a gente sempre tem os elefantes brancos que a gente brinca, que o administrativo vai, idealiza a direção, olha, fala, nossa, vai lá naquela feira em São Paulo, fala, essa logo digital é excelente. E aí, quando a gente traz para a sala de aula, traz para o dia a dia, o professor consegue usar 10% daquilo e ele não consegue se adaptar. Então, essa questão hoje, a pandemia ela trouxe à tona isso, e a gente teve que ter essa adaptação um pouco que forçada, sem ter esse conflito de cultura, né? Ou acontecia, ou realmente a gente não se destacava no mercado. Então, essa questão que você comentou de conflito, às vezes até em relação a perfil, ela está ficando mais evidente e ela acabou, talvez, perdendo mais para a balança da inovação, essa renovação da mentalidade do professor, do pedagógico, frente à pandemia que a gente vem enfrentando, né? E conversávamos também, né, Matheus, a respeito da gestão, da liderança, que é a função que nós estamos hoje dentro das empresas, e o tanto que as escolas, que hoje é o nosso tema principal, hoje a gente está falando sobre as escolas, o tanto que as escolas não eram e ainda não são vistas como empresas. E antes, elas não eram vistas como empresas nem pelos próprios fundadores, nem pelos próprios proprietários, né? Aquela velha história de que geralmente a escola era pensada, era idealizada por um professor que muitas vezes também não tinha uma formação nem na área pedagógica, ele era apenas um professor que um licenciado, né? No caso, a formação dele era na área de licenciatura. Por exemplo, a minha mãe, ela tem um bacharelado em sociologia. Ela é socióloga, nem licenciatura ela tem um bacharelado. Mas tem um amor pela educação, tem um instinto e um dom, né, de estar na educação, que muitas vezes também não é técnico, já que a gestão educacional ela se divide em alguns ramos, né? A gestão de tecnologia, né, que é muita área de vocês, que vocês têm muita afinidade, a gestão financeira, a gestão pedagógica também, como eu disse, que é uma área que eu não tenho afinidade com a pedagógica, já tenho uma afinidade maior com o financeiro, com o administrativo, que a gente acaba liderando uma equipe que cada um vai executando uma dessas áreas, né? Essa questão que tu traz, Alice, eu acho que vem muito de encontro ao que a gente estava conversando um pouco com o Matheus a respeito da questão da gestão dos processos que ele faz, né? Ele, na verdade, ele consegue trabalhar dentro da empresa hoje com gestão de processos, e essa gestão de processos, ela vem muito nesse sentido, de conseguir estabelecer o que, como, quando, onde, de que forma. Eu acho que com isso ele consegue trazer essa questão da profissionalização, e aí o que eu costumo dizer é o seguinte: independente dele estar na empresa ou não, porque é o que eu acho que tem que acontecer, e que muitas vezes isso que você traz, essa visão que alguns proprietários, principalmente estabelecimentos escolares, né, de não enxergarem a empresa, digamos assim, como empresa, né, porque a educação ela foi muito feita de sonho, a educação ela foi construída em cima de sonho, né? Quem trabalhou com a educação tinha o objetivo de mudar o que estava sendo feito. Eu acredito que pode ser mudado através da educação. Eu quero formar gente. Pouquíssimas pessoas são pessoas que falaram: não, eu vou ganhar dinheiro trabalhando com a educação. Eu quero fazer a educação de maneira profissional. Eu quero abrir um empresa de educação. Já não acontece hoje em dia. Entendeu? Hoje acontece essa visão, né? Mas quem já tinha empresa de educação, a visão era um pouco diferente. E aí, quando o Matheus traz essa questão da gestão de processos, eu acho que casa muito com isso. Se ele puder falar um pouquinho como é que ele trabalha essa gestão de processos, eu acho que vem muito de encontro isso que a gente está falando, dessa questão da profissionalização. Concordo com o que ambos falaram. Acho que a questão da visão vinha por essa criação, né? Acho que a maioria das escolas, a gente tem, por exemplo, eu tenho um dado do estado de São Paulo que 75% das escolas têm menos que 200 estudantes. O que isso significa? Que realmente são escolas de pequeno porte, que não possuem uma estrutura, um sistema, algo tão robusto.
E isso chamou a atenção. O mercado do ensino básico é um mercado muito grande, de bilhões de reais, e isso vem chamando desde 2018, 2019, a gente vê um movimento de grandes grupos, como o Croton, como a Pearson, grandes grupos investindo no ensino básico. Então, a entrada desses grandes grupos, o Eleva, que pertence ao Leno, então, tem esses grandes grupos entrando no ensino básico, demonstrando realmente havia uma necessidade de profissionalização do ensino básico, no processo, na gestão, e também na área pedagógica. Eu acho que o Fidel pediu um pouco para eu estar explanando em relação aos processos. Quando a gente fala de administrativo de um colégio, ele acaba sendo de uma forma um pouco mais simplista, ele não é muito complexo. Ele tem a parte da relação com o cliente, ele tem a parte da renovação da matrícula, que a gente poderia pensar um pouco mais no comercial, mas e no dia a dia a questão da inadimplência, né, que entra um pouco, a gente pode falar mais para frente, a questão, como a Maria Alice falou, a de não ver como empresa, a questão de concessão do Estado, que é uma atividade que é uma concessão do Estado, é altamente regulamentada, mas nessa parte de processo, se a gente olhar o lado administrativo, ela é bem enxuta, vamos dizer assim, com pouco tempo você consegue reformular. Eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de processos dentro do ensino básico, é realmente você conseguir trazer a questão de gestão por indicadores, por exemplo, como a gente tem muito forte dentro da Croton, e eles têm trazido dentro de indicadores administrativos e dentro do pedagógico, nós conseguimos levar isso para o pedagógico. Então, como nós vamos conseguir levar essa mentalidade, essa cultura, e não acho que não tem segredo, a questão é treinamento, nós precisamos treinar. Eu acho que, às vezes, muitas escolas, um dos erros que eu vi várias escolas cometendo sempre investir muito no professor. Então, as escolas, elas ficam muito dependentes do professor estrela, né? Então, ensino médio, cursinho e tal, vou pagar caro para aquele professor e vai atrair aluno. Só que isso não é sustentável a longo prazo também. Sempre pensar no modelo estratégico da empresa, você acaba ficando refém de algumas pessoas-chave. Então, eu acho que esse modelo ele tem que ser invertido, a gente vem trabalhando muito isso na nossa instituição, temos que ter, sim, bons professores, com boas formações, mas a questão do professor show, ele tem que ser limitado. A gente tem que dar uma visibilidade muito maior para o corpo diretivo, para a direção pedagógica, para a supervisão pedagógica, para as coordenações. A partir do momento que a gente conseguir fazer dessa forma, e através desde remuneração até treinamento que a gente traga, aí nós conseguimos espelhar para baixo. Então, eu acho que o grande desafio do processo aí no pedagógico, na escola, de agora, um pouquinho atrás para o futuro, é conseguir fazer esses treinamentos para que a gente consiga mudar essa mentalidade da coordenação da área pedagógica e a gente consiga passar para os professores. Que acho que aí a gente pode abrir para vocês comentarem também a relação, na visão que nós estamos trazendo hoje para os nossos professores aqui no São Mateus, é de que o professor ele tem o conhecimento, mas ele não é mais o detentor único do conhecimento, né? Antigamente a gente não tinha o Google, não tinha internet há 5, 7, 10 anos atrás. Então era enciclopédia. O professor, quanto mais carga de leitura, mais conhecimento ele tinha. Hoje em dia o aluno dá um Google em 5 minutos e ele desbanca o professor. Então, o papel do professor ele tem que, nessa nova tecnologia, nessa nova área pedagógica até escolar, ele é muito mais de um mediador, ele é muito mais de um influenciador, de um facilitador do conhecimento, do que às vezes só questão de, não, a minha verdade, não existe mais aquela verdade única do professor. Então, isso é muito próximo ao papel que o nosso tutor tem, que ele desempenha no ensino superior à distância, que a gente tem o professor lá dando a aula ao vivo, e a gente tem o tutor que auxilia, que faz essa conexão. Então, muitas vezes, o professor tem que fazer essa conexão do conhecimento com o conhecimento que o aluno já tem, porque eles pesquisam, eles trazem essas informações. Então, esse mediador, esse movimento de instigar o aluno a entender, a procurar, eu acho que é muito mais importante e está ligado realmente a essa parte da inovação, da tecnologia, do uso de novos sistemas que facilitam a aprendizagem. Eu acho que a gente tem que... Outro gancho um pouquinho que eu acho que vocês vale a pena comentar no colégio de vocês, talvez um pouco, essa questão de como a gente enfrenta a tecnologia. Então, a princípio, o uso de celulares em sala de aula, dentro do colégio, sempre foi um problema, porque traz uma disciplina, traz algo que acaba sendo difícil de gerenciar. Ao invés do lado pedagógico, conseguir fazer isso um ganho, não adianta a gente distanciar o aluno da tecnologia. A gente tem que fazer com que ele use da maneira correta.
E aí entra a parte comportamental, que eu acho que tem que ser trabalhada, mas a questão de a gente conseguir trabalhar com essa tecnologia. Eu acho que hoje é inevitável a gente tirar essa tecnologia do ensino fundamental, por exemplo, para cima. A gente tem que fazer com que eles trabalhem, seja uma ferramenta a mais, e não tolher eles desse contato com a tecnologia, né? Eu acho que antes a gente tinha a Barça, né, Matheus? Minha época é a época da Barça. Hoje, se eu falar com os meninos a respeito da Barça, eles não sabem nem o que é, né? Alice, eu só fechei seu microfone. Se você tentar falar aí, você não vai conseguir abrir ele aí, porque tava com um ruídozinho aqui na hora que o Matheus estava falando. Peço desculpa, mas aí eu não ia interromper para poder. Agora eu já tô te avisando que ele tá fechado. Tá fechado, a gente não tá te ouvindo. Toca aí na tela e abre seu microfone. Abre seu mic aí para participar com a gente. Eu fechei ele. Você já consegue abrir. Aí, agora a gente tá ouvindo. Ai, meu Deus. É porque tava com ruído, uns estralozinhos, aí eu fechei. Mas a gente tá tendo algumas participações ouvindo, aqui. tá? Desculpa, pode falar. Já tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ó, Gel, eu mereço, viu? Eu aqui tentando participar da conversa de Matheus e o microfone travado. Que raiva. Vamos Eu lá. falo muito, né? Se deixar, eu falo sozinho meia hora. Não, Então, porque quero já sinalizar aqui a participação de Dames, Ademilton, Alessandro Labanca, né? Mirella tá assistindo também. A gente tá com o Marcílio Requião assistindo. é meu coordenador, então, Seu coordenador aí. Ademilton, acho que a gente tirou essa dúvida aí que a gente falou a respeito da gestão de processos, e a gente já está chegando aqui numa dúvida que Rubens Mendes traz aqui pra gente. Quero mandar um abraço para Emanuele também que está assistindo. Arley está assistindo também. Arley, você está na lista aqui. Em breve a gente vai fazer contato com você. O pessoal da produção aqui do Papo Gestor vai fazer contato para a gente alinhar a sua participação aí do Norte conosco aqui na nossa live, no nosso Papo Gestor, nosso amigo Arley Duarte. Tá certo? Os gestores todos que estão participando também estão sempre aí prestigiando nosso papo. Rubens Mendes traz aqui, Matheus, a pergunta, ele diz o seguinte: através dos seus sistemas, você consegue fazer gestão através de números, né? Que foi o que a gente estava falando, através dos indicadores, você consegue mensurar isso? Você consegue mensurar também de maneira percentual as ações que são tomadas dentro da empresa, ou seja, se isso, essas ações que você toma dentro da empresa, se os sistemas conseguem mensurar isso e te trazer um retorno de como que isso está acontecendo dentro da empresa. E só pedindo para Matheus, eu não sei se pro lado direito ou se pro lado esquerdo tá te cortando um pouquinho, se você... Aí, agora tá massa, agora tá bacana. Para você ficar bonito, para o pessoal poder te ver, né? Então, Rubens traz esse questionamento aí para a gente, né? A respeito dos indicadores, como que você consegue trabalhar com ele dentro da empresa. Tá. Respondendo aí o Rubens, obrigado, Rubens, pela presença aí. A gente consegue sim, de um tempo para cá, a gente passou a tomar as ações, as atitudes, sempre baseado nessa questão de indicadores, sim. E a gente trabalha com percentuais, desde a questão de custo, fluxo de caixa, decisão de abertura ou não de turmas novas, tá? Hoje a gente está começando a navegar na questão de cenários, ainda é algo novo, como a gente falou. Apesar que a gente falar, 2015 a gente começou a implantar o sistema, todo o sistema ele tem um tempo de maturidade dos usuários se adaptarem para depois todo mundo ir avançando o nível. Então, normalmente, 3 para 4 anos, a gente já está pegando aí nesse limiar. Então, agora a gente está começando, além da questão de trabalhar percentual de inadimplência, percentual de recebimento por nível de setor, questão do percentual de rematrícula já separado sempre por setor, porque a gente olha, às vezes, o colégio como um todo, mas a gente tem que segmentar, vou um pouco mais para a área da administração, a gente tem que departamentalizar como se fossem unidades produtivas, né? Então, a gente está falando unidade produtiva do infantil, unidade produtiva do Fundamental 1, do Fundamental 2, e para não entrar muito na área técnica, seria mais ou menos isso. Então, a gente tem que tentar pensar e segmentar isso e ver os indicadores. Então, hoje a gente consegue, graças ao sistema, realmente a gente tem esses números de uma maneira muito mais confiável e de tempo real, né? Então, realmente a gente dá um clique e consegue atualizar, a gente vê o sistema real. E hoje a gente está caminhando para 2021, a gente conseguir começar a trabalhar com cenários, que eu acho que no momento de pandemia agora, isso vai auxiliar muito, talvez, se a gente conseguir até o final do ano evoluir para essa forma, que é trabalhar com esses cenários mais otimistas, mais pessimistas,
que aí nessa tomada de decisões ela é fundamental para alavancar lucros ou diminuir prejuízos na empresa, dependendo do momento que a gente passa. A gente está passando um momento difícil, então acho que esses indicadores, esses números são fundamentais. Mas aí precisa realmente, a gente acabou fazendo um estudo, uma análise, não foi um investimento baixo, mas foi, eu digo que hoje, comparando com o que nós tínhamos no sistema e com o que nós temos hoje, ele não foi um custo, ele foi um investimento, porque realmente ele traz uma segurança para a empresa, ele tem um indicador muito mais confiável para você ter essa tomada de decisão. Antes, via planilha, via outros sistemas, a gente sempre tinha um pouco de, mas será que é assim mesmo? O número não fecha? Então, acho que essa questão de ter um sistema um pouquinho mais robusto, que vai te permitir fazer um cenário, que vai te permitir a não ter só relatório. A gente tem, por exemplo, no sistema da TOTS, a gente tem algo que a gente chama de cubo. O cubo ele é um relatório dinâmico, então, como se fosse uma tabela dinâmica do Excel, você consegue arrastar dados e trazer. E isso nós vamos procurar em 2021 já está trazendo para o pedagógico. Então, a gente consegue ter um ganho também. Eu acho que, do que a gente estava falando, uma das percepções e mudanças que o pedagógico pode ter, é essa análise de indicadores pelo pedagógico também, que é o que a Croton já faz no NPS que a gente está acostumado, que é uma pesquisa, por exemplo. Então, é o nível de aprovação, você consegue ver se o desempenho de tal professor está fora de uma curva de um desvio padrão, de acordo com essa análise de sistema. Então, começar a ter todos esses dados para você ter uma base, começar a trabalhar, é fundamental. Então, acho que isso a gente está conseguindo trabalhar e quem tiver a oportunidade de, às vezes, ter um sistema mais robusto para criar essa base de dados, ter um histórico e aí você trabalhar cenários, ela é bem importante. Matheus, só um minutinho, Gel. Eu achei bem interessante a sua fala aí, quando você falou sobre a formação de turmas, né? Que é na gestão da Unopar, a gente praticamente recebe essas informações prontas, né? As turmas que realmente são viáveis para dar continuidade, as turmas prêmio, já que nós vamos montar laboratório, se é interessante que a gente tenha com aquela quantidade de alunos. E você falando dessa parte sua e do sistema, e a gente também trazendo como um pouco como nosso tema uma gestão pós-pandemia, né? Eu fiquei agora imaginando o tanto que isso vai ser interessante para essa formação de turmas, já que a gente vai ter que ter, provável, né, uma grande redução de alunos dentro de um espaço, do espaço físico que se tinha 30, agora vai ter que ter 15. E aí a gente tem que passar a perceber, alguém tem que fazer essa leitura para a gente, que seja um sistema, se realmente é viável a gente ter determinadas séries, né, turmas. Rubens até traz aqui pra gente que ele achou bacana essa questão da abordagem da empresa, dos setores da empresa como cenários, né? Cada um como cenário sendo analisado dentro de suas nuances, dentro de suas possibilidades. Eu acredito que essa gestão por indicadores que é feita, como o Matheus traz aí pra gente, se a gente conseguir, de fato, segmentar a gestão da empresa e analisar cada um no seu pormenor, a gente consegue depois ter um resultado expressivo. E isso vem até de encontro que Otília traz aqui pra gente. Um abraço, obrigado por estar assistindo mais uma vez. Ela já sabe, já sinalizei para ela, Alice, que em breve ela vai ser uma das participantes aqui do nosso Papo Gestor. Em breve a gente já vai se organizando, que ela vai participar aqui com a gente. Ela diz o seguinte: o mais importante para os gestores das escolas é o compromisso com os alunos. Assim os resultados são expressivos, né? Que na verdade é o nosso cliente final. É a forma que aquele cliente final vai sair, é como esse cliente final ele vai ser lançado no mercado, se ele vai ingressar em graduação, se não vai, como ele vai ser formado com competências socioemocionais, com habilidades financeiras, com que tipo de habilidade a gente vai capacitar esse pessoal, né, os nossos alunos, os nossos acadêmicos, e com que tipo de habilidade que ele vai sair para o mercado, seja para ingressar em uma carreira com nível superior, seja para ingressar, como a gente falou com o Raquel na semana passada, com carreiras que ainda nem existem, mas ele vai ter que desenvolver as habilidades e competências nesse momento, e é como esse profissional, como esse indivíduo, ele vai ser dentro da sociedade, como ele vai ser quanto profissional, que vai conseguir estabelecer o que ele vai ser, como ele vai ser, como ele vai estar como profissional lá na frente. Quero mandar um abraço aqui também para quem está assistindo a gente, Benedito Anadão está assistindo a gente, Raquel está assistindo a gente,
O pessoal lá em Uruguaiana, Leonel e Karen também estão nos assistindo. E vamos aproveitar a e gente dizer que ele chega. é o próximo convidado. Já dá um ok aí que a gente já anuncia. É, Leonel. vamos só aguardar a confirmação dele. O convite já está lançado aí para Leonel. Já E a- estava e a- aqui na E lista. é A gente... assim, e é assim, viu, Gel? Não é Leonel, não. É Leonel e Karen. E É a Karen, dupla. exatamente. É a O dupla. Leonel não existe sem a cara, também acho. Já Um tá sem na- o outro não dá certo, né? Leonel e Karen, parece que é uma pessoa só. A Alice antecipou o convite aí para a semana que vem. A gente ia fazer esse convite. O pessoal da produção ia entrar em contato com vocês e fazer esse convite amanhã, né? E o Arley já estava alinhado aqui para da semana que vem a 15, a 7, né? De hoje a 15, Isso. Arley Duarte. Então, essa já é a nossa agenda aí para as próximas semanas. Então, quem está nos assistindo também já sabe disso, tá? Então, essa questão da gestão por indicadores e por competências vem muito disso. E nesse cenário de pandemia, a gente se depara com um cenário que faz com que nós, como Raquel trouxe semana passada, com que nós entremos num processo de evolução aí que em um ano a gente vai evoluir 5, 6 anos, né? Que os nossos professores tiveram todos que buscar uma forma de adequação, buscar uma nova forma do fazer, uma nova forma do agir, de como agir, de que forma fazer, porque aquele professor que, como a gente trouxe semana passada, abria o caderno dele e dava a aula do mesmo jeito que ele dava com o caderninho, anotando a mesma coisa no quadro, esse professor ele já estava ultrapassado, e aí ele vai ter que se alinhar aí para os próximos períodos, para os próximos ciclos que vão acontecer. E aí a gente entra num processo muito claro de evolução e principalmente, Matheus, vem muito de encontro que tu falou a respeito da inovação no ensino básico. Porque a gente muitas vezes fica, como você mesmo trouxe, com alguns elefantes brancos dentro das empresas, né? Porque tem que ter lousa digital, porque tem que ter quadro 3D, porque tem que ter não sei o quê, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. E a gente não se preocupa, né? Que a gente não se preocupa, mas como um todo, o sistema educacional em si, ele não se estrutura para poder aceitar essas novas tecnologias. A gente trouxe aqui, por exemplo, no processo de gestão, né? A gente estava discutindo aqui, tem algumas coisas que nós ficamos muito amarrados no processo de concessão do trabalho para as escolas. As escolas, elas têm algumas regras específicas que outras empresas não têm, e a gente fica refém desse sistema, refém dessas regras, né? Nós já sabemos das regras, nós sabemos quais são essas, a gente já sabe a regra do jogo, mas assim, acaba sendo, de certa forma, principalmente nesse cenário de pandemia, por exemplo, acaba sendo, de certa forma, para a escola um calcanhar de Aquiles também. Algumas dessas regras, desses impedimentos, né? A gente vê, por exemplo, agora na pandemia, a empresa de construção crescendo, o mercado crescendo, farmácia crescendo, tudo crescendo, e a escola, às vezes, acaba perdendo aluno. Então, você força uma revolução, uma inovação, e aí, principalmente na educação básica dentro das escolas, para que isso possa acontecer. E esses elefantes brancos, eles são onerosos também para a empresa, eles têm um custo, né? Cada lousa 3D, cada quadro digital desse tem um valor. E como você bem trouxe aí, a gente chega agora todo mundo com celular. A partir desse momento o celular vai ser nosso aliado, de que forma e como a gente vai fazer isso. E ele vai ser nosso inimigo, de que forma e como a gente vai fazer isso. São as habilidades e competências também que nós temos que desenvolver quanto profissionais. E aí a Alice falou que ela não é muito afim, não tem muita empatia pelo pedagógico, mas do ponto de vista pedagógico a gente tem que desenvolver agora habilidades e competências, seja em nós, quanto gestores, quanto a equipe administrativa, gerencial, mas também no nosso corpo discente, né? No nosso corpo discente e também no nosso corpo docente. A gente vai ter que ter uma nova linguagem, uma nova forma de nos comunicar e de entender o papel de cada um desse contexto educacional. O pai vai ter que entender o processo dele nesse contexto educacional, o professor compreender dele e o aluno também entender o dele dentro do contexto educacional. Porque a inovação na educação básica ela não vai acontecer por si só, por tecnologia. É o que eu costumo dizer, comprar equipamento qualquer um pode comprar. Mas você fazer esse know-how, esse network, essa virada da chave, é você conseguir aprender dentro desse cenário e você se inovar para esse novo cenário. Eu acho que é essa inovação no ensino básico que a gente vai precisar de agora em diante. Você falou, uma vez que eles estavam em casa, eles estavam tendo que, pais trabalhando que voltaram já a trabalhar com a flexibilização. Eles vão acessar sozinhos, eles vão abrir o celular, abrir o computador. Como que eu vou trazer esse aluno para a sala de aula e depois falar assim, ó, sabe tudo que você fez agora por 5 meses? Esquece, seu celular vai ficar dentro da bolsa.
Eu acho que é um pouco de coerência da nossa parte como adulto. Eu acho que a gente tem que a maturidade muitas vezes e o conhecimento desses alunos a gente acaba menosprezando. Eu tenho muitas conversas com coordenação, com supervisão e direção, e realmente as atitudes acabam nos surpreendendo. Realmente eles já sabem fazer. Então acho que é muito mais uma questão comportamental, entendeu? Como tudo, como a gente tem que ir educando eles para um mundo novo, quando eles saem do ensino médio para uma faculdade, que vai ter inúmeros prazeres que trazem riscos ou não para eles. Então, eu acho que de uma forma, uma analogia um pouco simplista, mas a gente tem que trazer isso para o ensino fundamental, por exemplo, que ele tem ferramentas de usar, que o celular não é só para ver os canais do YouTube, que ele tem que usar para o conhecimento dele, que isso é fundamental para ele. Então, acho que mostrar essa importância da ferramenta, como você falou, Gel, equipamento por si só é só um equipamento, né? A gente tem inteligência artificial aí começando a despontar, vários dispositivos inteligentes aí que fazem conexões, mas ainda que chega no lado comercial, todas as máquinas que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem, os equipamentos, eles precisam de um start humano, eles precisam de um pensar humano, nem que seja inicial. Ele pode ter uma rotina, ele pode ter uma programação, mas ele precisa dessa vontade inicial do humano. A gente tem N algoritmos aí que a gente conhece, mas a gente precisa desse contato. Então, acho que como essa relação de mundo novo, de como vai ser essa relação de um algoritmo que vai te decidir um monte de coisa e te influenciar. Então, acho que essa questão, ela deve ser trazida, acho que desde o ensino básico dentro do colégio, né? E é algo que, às vezes, por ser trazer uma complexidade, uma realidade nova, o pedagógico tem que se atualizar. A gente entra novamente na questão que nós conversamos anteriormente. Treinamento é essencial. Nós vamos treinar nossa equipe, atualizá-la constantemente para que ela não tenha medo. Toda mudança gera um receio. A gente está acostumado no nosso status quo, né? Então, a gente quer continuar igual. Então, acho que o treinamento, volto a dizer, treinamento da nossa coordenação, do nosso corpo docente, para que a gente possa lidar com essa realidade nova. E eu ia falar, Matheus, justamente sobre isso, imaginando que no momento que você entrou na gestão da escola, que aquele momento passou a ser um momento novo para a escola, né? Para todo mundo que estava ali acostumado com a outra metodologia de trabalho, e você chegou com uma inovação. Então, certamente você preparou um setor, uma equipe, uma pessoa, seja quem for, até porque você, como gestor, tem que ter... Você não precisa ter a habilidade completa sobre aquilo, mas você precisa ter uma noção para liderar aquela equipe, né? E pedir o que você quer de retorno. E ali foi um momento de transição lá atrás, há alguns anos atrás. E você preparou uma equipe. E agora a gente volta, quando tivermos autorizados, né, a voltar, vamos voltar já com a outra realidade que também necessita deste treinamento de equipe, porque o gestor ele pode estar no entendimento do que vai ser, ou porque a gente está conversando muito, inclusive a gente tem nosso grupo, né, de WhatsApp com colegas do Brasil todo que tem escola, e alguns colegas lá do estado do Mato Grosso estão compartilhando com a gente as práticas, porque a Amazonas e Mato Grosso, alguns estados lá do norte, acabaram iniciando as aulas antes da gente, né? Então, a gente acaba pegando um pouco do compartilhamento do que é interessante para eles. E, às vezes, quem trabalha na sua portaria, na minha portaria, ou na sua biblioteca, na minha biblioteca, não está tendo essa noção do que vai ser o retorno, do quais são as exigências, os protocolos que vão ser necessários. E aí entra, mais uma vez, a responsabilidade do gestor e do líder para treinar toda essa equipe para a realidade futura, né? Eu acho que aí também o que você falou antes, desculpa, Gel, a questão também a gente tem uma insegurança muito grande, né? A gente não sabe se vai voltar, quando vai voltar e o modelo que vai voltar. A gente tem conversado muito, como você comentou, nos nossos grupos, a questão do ensino híbrido. A gente tem pais que não desejam voltar, que tem um grupo de perfil de risco e não vão querer voltar. E aí, como nós vamos poder fazer para atender? E a didática vai ser a mesma? Então, assim, tudo isso está envolvido.
dentro de uma pressão, o pedagógico tem sofrido uma pressão muito grande por desempenho, que eu falou, essa adaptação foi forçada, eu acho que por mais, pelas escolas que estavam mais adaptadas de qualquer maneira, acho que houve uma ruptura, não teve momento fácil para nenhuma escola do ensino básico, mas a angústia, a ansiedade, a incerteza gera isso no ser humano, né? Então, a gente não sabe como a gente vai ter que lidar com esse retorno. Se vai ser um retorno 100%? Não vai. Vai ser híbrido? Como vai ser? Vou ter 15 alunos dentro da sala e 15 em casa? Como vai ser essa conversa? É algo que é muito incerto ainda, né? A gente vai ter que aprender. Realmente é uma semana após a outra. A gente vai ter que aprender e ensinar, né? Eu acho que Eu acho que o papel dos multiplicadores aí, não sei se o Gel tem bastante, a gente sempre, eu acho que o importante é a gente, aí até voltando um pouco para o lado administrativo, mas a gente conseguir identificar os multiplicadores, né? A gente sabe quem são os influenciadores. Então, voltando lá atrás, quando você comentou da questão da implantação, isso é muito importante, você identificar quem são os multiplicadores de conhecimento dentro da sua instituição, para que você consiga realmente treiná-los e a partir deles você sabe que vai ter um ganho e aí você vai ter que esperar um tempo para fazer. Então, acho que nesse momento de pandemia também, é essencial você identificar rápido quem são esses multiplicadores, esses influenciadores que vão conseguir auxiliar, porque mandorinha sozinho não faz verão. É um processo, né? A gente vai ter que seguir um processo, não vai ser nada na nossa cabeça. Vão existir regras. E contar com a equipe como um todo, não adianta achar que uma supervisão, uma coordenação vai salvar. Eu acho que a gente já falando. Os professores, você tem dentro deles e dentro da equipe administrativa os multiplicadores, identificar, treinar primeiro eles, para que eles possam espalhar o conhecimento, disseminar o conhecimento de uma forma homogênea, e aí no menor curto de tempo a gente tem um ganho tanto no pedagógico quanto na gestão, porque é um período de adaptação muito rápido, né? A gente já vem a questão da gestão 4.0, que a gente escuta falar, e etc. É algo que o mundo acelera muito, é muito acelerado as mudanças. Se a gente não identificar isso dentro da nossa organização, a gente sofre muito com essas mudanças. Nesse cenário de pandemia, ela própria acelerou muito o processo. Ela própria veio estabelecer e tentar ser um divisor de águas, digamos assim. Ela mesma se encarregou de dizer para o colaborador, e aí não só do segmento educacional, mas para o colaborador de qualquer setor, ou você muda, ou o mercado não vai estar mais disponível para você. Todo mundo teve que mudar. Advogado teve que mudar, administrador teve que mudar, engenheiro teve que mudar, arquiteto, todo mundo nesse cenário de pandemia mudou. É a mesma reflexão que a gente trouxe na semana passada com a questão de Raquel, que ela trouxe o cenário, a gente estava traçando um paralelo de mais ou menos quantas empresas de delivery surgiram nesse meio termo, nesse processo de pandemia, quantas empresas fecharam de delivery, quantas pessoas com o auxílio emergencial do governo e outras fontes de renda conseguiram se estabelecer e abrir os seus negócios, quantas pessoas conseguiram se adequar e quantas não conseguiram e perderam vaga no mercado. Então, vem muito nesse sentido também, né? Como eu trouxe na minha reflexão anteriormente falando, eu estava falando sobre a inovação no ensino básico, não é inovação apenas de tecnologia, é inovação de pessoas. E aí vem muito de encontro com o Ademilton contribuiu com a gente na live na semana passada, que ele falou que a formação e a capacitação constante das pessoas, ela vai ser o diferencial. E principalmente do líder, do gestor, porque aí traz mais um reflexo da semana passada, quando a gente traz o paralelo de que Jesus Cristo ele veio para liderar pelo exemplo e não pela força. E esse líder ele também vai ter que mudar nesse momento agora, nesse cenário de reinvenção. E aí, Matheus, você trouxe uma coisa bem bacana quando você falou aí a respeito do porteiro, a respeito do administrativo. Esse pessoal também vai ter que mudar muito. Os colaboradores, e eu digo assim, eu não digo só mudar por causa da pandemia, mas eu digo de mudar de comportamento. O porteiro, talvez ele não seja só o porteiro mais. Ele vai ter que ser o porteiro e mais alguma coisa. Vai ter que medir a pressão. Exato, ele vai ter ou a pressão, não, a temperatura. Ele vai ter que verificar a temperatura, ele vai ter que orientar os processos de higiene, ele vai ter que N outras coisas, mas eu não digo, Alice, só pelo cenário de pandemia, eu digo que ele também vai ter que entender que agora ele tem que ser mais do que só o porteiro. Ele tem que ser aquela pessoa. E eu costumo dizer que, pra mim, quando eu chego na portaria, eu sempre falo pro pessoal da portaria aqui da escola quanto a isso, da universidade também. Falo, gente, vocês são cartão postal da escola.
vocês aqui é o primeiro contato que o cliente tem com a empresa. Seja o acadêmico, seja, enfim, qualquer cliente ou qualquer fornecedor, é o primeiro contato que ele tem dentro da empresa. E quando você recebe o cliente com um sorriso no rosto, quando você agrada o cliente na recepção, a tendência desse cliente continuar com a gente, continuar satisfeito, é muito maior. Se você já recebe esse cliente mal na portaria, o retorno dele vai ser muito mais complicado. Então, assim, além disso tudo, ele agora vai ter que ser muito mais empático, muito mais pessoa, muito mais se preocupando com o outro, se preocupando com o indivíduo, do que simplesmente na portaria. Aí a gente tem algumas contribuições aqui. A Ana Amélia chegou um pouquinho atrasada hoje, né, Alice? A gente está acostumado com ela estar assistindo a nossa live o tempo todo, mas a Ana Amélia depois acessa o YouTube lá e vê a nossa live completa. Também um papo enriquecedor aqui hoje com o Matheus, tá certo? Otília participa aqui mais uma vez, dizendo que a alma da escola vai ser o pedagógico, que os professores eles continuarão a ser a alma da escola, mas que eles precisam se reinventar. E se eles não se reinventarem, o tempo vai passar para todo mundo. Ademilton contribui aqui com a gente mais uma vez, dizendo que ele acha que a alma da escola é o conhecimento e que isso envolve o pedagógico e aí, consequentemente, tecnológico e administrativo. A escola é um sistema orgânico, onde cada setor se complementa. É comprovado que escolas que tinham um excelente pedagógico, mas que tinham uma excelência não tinham excelência em gestão e conhecimento de mercado, essas não existem mais. Que a escola é um serviço especializado, mas não podemos esquecer que uma escola também é uma empresa e que precisa de conhecimento estratégico em todos os níveis, como outras empresas, né? E aí, Manhinha manda um abraço aqui também. Manhinha, aqui na Bahia é Manhinha, não sei como é que vocês chamam aí, de Arula, tá aqui assistindo, dando um abraço aqui, mandando parabéns pra gente, pra nós três. É a sua manhinha? Manhinha, a minha manhinha de Arula, e dizendo que o Papo Gestor tá cada dia mais bacana, cada dia melhor, né? Então, eu acho que nesse sentido, a visão da empresa educacional, e aí concordo plenamente com o que a Ademilton trouxe aqui, de que você tem que ter a visão holística, né, de todo o processo, de como que isso está acontecendo, né? Mas muito específica também. E aí concordo com o que a Alice trouxe aí. Apesar da gente, cada um de nós aqui ter afinidade, ter empatia por uma das áreas, mas nós temos que conhecer todos os processos. Porque para a gente poder liderar e para nós estarmos aptos a orientar, a capacitar, a treinar, a gente tem que saber todos os processos. Por mais que a gente tenha uma pessoa de referência em cada uma dessas etapas, mas se a gente não souber como funciona cada um dos processos, o processo de gestão para a gente fica muito difícil, até para que nós nos reinventamos, né? O que a Otília e o Ademilton falaram realmente, como a gente tem, se a gente pensar, vou trazer de novo para uma escola mais administrativa, se a gente pensar com o foco no cliente, que é a última escola de marketing, etc., que a gente começa a trabalhar, a gente está falando realmente do foco que era no produto, em outras épocas a gente traz o foco realmente no consumidor, e aí pensando no foco no consumidor, a escola nada mais é do que o conhecimento. Então, a inovação ela vem ali, ela não deixa de ter a sua importância como conhecimento, e aí bem colocado pela Ademilton. Esse equilíbrio, não adianta nós termos, pela dificuldade que nós temos por ser uma atividade regulamentada pelo MEC, você tem N regras que você tem que seguir. Fiscalizações, né? Na inadimplência, que é como a gente não entrou muito nessa live, mas outros a gente já comentou. Então, desde a questão da inadimplência, da cessão de um serviço, uma prestação de serviço, que isso impacta a gestão, a burocracia que a gente tem por ser uma concessão, mas nós temos que focar no conhecimento. E esse equilíbrio entre a inovação dentro da área do conhecimento, no mundo que a gente entra, de cada vez mais termos essas alterações, a gente tem visto cada vez mais, né, estudos que falam, o pai que procura hoje, e isso eu acho que a gente não traz, muitas vezes a escola tem pecado em demorar para trazer isso para os pais, porque já há 2 anos praticamente nós escutamos a nível de feiras e gestões que X profissões, não vou lembrar os percentuais agora, não vão existir quando esse pessoal do infantil vai estar entrando. Só que muitas vezes, quando a escola tenta mudar o comportamento, a gente já sentiu em algumas épocas essa resistência, você tenta não alfabetizar uma criança tão logo no infantil, que ela vai desenvolver outras capacidades, o pai vira e fala assim, não, mas tá errado, não sei o que lá.
Então, assim, a questão a percepção do pai também, de que ele está preparando o filho dele para o mundo que vai vir, não para o mundo que passou. E a gente tem que explicar isso para os pais. Então, a gente volta também, muitas vezes a gente trabalhou um período o ano passado, eu acho que foi uma experiência boa, e a gente tem a tendência de voltar, que é uma escola de pais, porque os pais precisam estar abertos a ouvir sobre essa nova educação, porque senão muitas vezes a gente encontra uma resistência no processo de mudança, não só do nosso corpo docente, mas dos pais, que não entendem a importância e não entendem aonde isso vai levar. Então, eles vão ter a confiança no colégio, que é a base do conhecimento, como a gente comentou, o Demilton ressaltou, o Tília também, mas eles vão ter essa confiança que a instituição de ensino, ela é precursora, ela é inovadora e ela vai conduzir ao longo do processo de 15, 18 anos de formação daquele alunado, de que lá na frente ele vai encontrar uma realidade diferente. Isso tem gerado às vezes um conflito um pouco maior em pais que são um pouco mais resistentes e não conseguem enxergar isso. Então, acho que um ponto de atenção que os colégios devem ter é isso, essa questão de explicar um pouquinho melhor para os pais a questão de algumas mudanças, porque às vezes pode parecer que, como é tratado como empresa, muitos pais falam, não, mas isso é porque vocês estão querendo reduzir custo aqui, isso é porque é mais fácil ali. E muitas vezes não, é realmente uma questão de adaptação de uma nova realidade. E, Matheus, nesse sentido, eu digo, na minha visão, pelo menos, não só os pais, o próprio sistema educacional hoje no nosso país, ele não possibilita que algumas coisas aconteçam. A gente está passando agora, por exemplo, e aí avançando um pouco mais, eu sei que não estava na pauta, mas a gente está passando por uma evolução agora no ensino médio, novo ensino médio que foi proposto, onde a gente pode ter uma proposta de ensino médio a nível Brasil, eles proporam isso, né, fizeram essa proposição, e aí a gente vai ter, cada estado pode definir o seu currículo, dentro de cada estado, cada município pode definir suas particularidades, a gente vai ter um currículo múltiplo, onde nem o próprio sistema educacional ainda conseguiu chegar no consenso de o que é o correto, o que é o melhor e de que forma pode ser feito. Então, eu acho que esse processo de formação continuada que você trouxe aí, principalmente dos pais, vai ser basilar nesse processo de mudança, onde a gente vai poder definir onde nós vamos e como vamos e de que forma chegaremos aonde a gente quer chegar. Porque talvez daqui 10 anos as mudanças sejam mais fáceis, porque os nossos alunos já vão estar formados e alguns com família constituída, os do ensino médio, por exemplo. E aí, para mudar com os filhos deles, vai ser mais fácil. Mas para a gente mudar com os filhos daqueles que formaram há 10, 15 anos, é um processo um pouco mais lento, porque a gente tem que orientar, explicar, capacitar, instruir, apresentar e formar que essas novas formas do fazer, elas não estão deixando aquela habilidade e competência, como você falou, da leitura, da escrita de lado. Elas estão desenvolvendo algumas outras competências de maneira paralela, onde não só a leitura e a escrita vai ser essencial, mas também a parte socioemocional, a parte financeira, a parte de relacionamento interpessoal, de perfil de questão das hard skills e das soft skills, sim, né, que exato. a gente comentou, então é o que você falou. E aí talvez esse gancho que muitas vezes no início a gente ficou um pouco receoso, mas eu acho que de certa maneira a nova LDB, a Lei das Diretrizes do Ensino Básico, com essa formulação do ensino médio, ela trouxe uma oportunidade de flexibilizar. Você falou, ela tirou um pouco o engessamento de que o colégio possa ter essa oportunidade de trabalhar de maneira um pouco mais de acordo com a realidade de cada estado, de cada localidade, de trabalhar. Então, ao invés o que foi tratado como início, como uma insegurança por mudar, ou às vezes como uma obrigação do governo de estar oferecendo algo diferente, etc., eu acho que ela pode ser tratada como uma oportunidade. Eu acho que ela tem que ser tratada como uma oportunidade, porque ela vem nessa linha de deixar um pouco mais flexível e que a gente possa ter essa inovação entre as hard skills, as soft skills, que é como você estava falando, os comportamentais, que são as características que as profissões do futuro vão estar pedindo para que sejam desenvolvidas, né? Exatamente. Pois é, né, meninos? Estamos chegando a 1h10 de live no dia de hoje. Vou pedir acréscimo. Vai pedir acréscimo? Nosso papo gestor é tão interessante para quem está ouvindo, tanto quanto para nós que estamos participando, né? Cada semana são ideias que surgem para nós que estamos na gestão
E tanto escutando os colegas que participam, né, através do chat e os convidados. Eu acho que depois a gente pode pedir, o áudio de Alice cortou, depois a gente pode, voltou? Me ligaram bem na Ah, hora. tá. Depois a gente pode pedir, eu vi ela com a caneta na mão, eu participo de alguns eventos com a Alice sempre, palestra, congresso, e ela sempre tem a mania de tomar nota de muita coisa, né? Então, assim, depois a gente pode pedir a Alice também para fazer um card com a síntese do que é cada papo gestor. Eu acho que ficaria bacana para a gente poder postar no Insta, já fica aí também. Ô, Matheus, já toma nota disso aí também. Ô, Matheus, você sabe que vocês são jovens, né? Eu pareço ter a idade de vocês, mas eu não tenho, lógico, eu sou bem mais velha que vocês. E aí eu adoro, quando a gente tá na reunião, eu adoro. Aí ele pode até sentar lá longe. Aí eu, Gel, tem uma caneta para me emprestar. Ele fica louco. Pra que caneta? Eu falei, eu tenho que anotar. Eu sou do papel, da caneta, do papel. Mateus, vocês não, né? Um certo dia eu peguei um voo com essa cidadã, ela dentro do voo abriu uma caneta e uma agenda, eu falei, o que, Alice? Não, vou anotar umas coisas aqui. Eu falei, olha, Tem smartphone não, Alice? Tem celular, não tem tablet, não tem... Não, mas é porque eu gosto do papel e da caneta. Eu falei, então tá bom. Adoro, adoro. Tá? Que a formação dela é direita, é um pouco mais conservadora. Deixa a menina. Eu quero que vocês deixem um abraço aí para todo mundo, umas palavras de encerramento. A gente ainda tem aqui a Ana Amélia dizendo que vai assistir sim todo o conteúdo depois. Então, muito obrigado aí, Ana Amélia. A gente vai cobrar depois. Vamos fazer uma sabatina para ver quem é que está assistindo o nosso conteúdo depois. Meu Deus do céu. Tá? Mas vamos lá. Matheus, fique à vontade para você finalizar. Depois eu falo. Eu agradeço aí a presença de todo mundo que participou aí no chat, o Rubens, o Tília, o Demilton. Me perdoem se eu esqueci o nome de alguém aí que não estou olhando, é mais o Gel. Mas agradeço a todo mundo que participou aí. E como a Alice falou, é enriquecedor para a gente que participa, para quem escuta. Eu acho que é um momento legal, que nesse momento também que a gente está um pouco mais enclausurado, começando a ser liberta, a entender o que é o novo normal, se não vai ter o novo normal, se a gente vai voltar ao nosso normal. Eu acho que é importante para a gente manter a sanidade aí, a troca das nossas experiências. O Gel comentou sobre o card, e aí eu gosto muito, eu acho que até vem muito em linha do que a gente conversou, mas eu gosto muito de umas falas do Amir Klink, e eu sempre me baseio, ela é um pouquinho mais extensa, mas eu vou ler um pedacinho do final, que eu acho que vai bem de encontro do que a gente conversou. E ele fala assim no livro dele: um homem precisa viajar para lugares que não conhecem para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é, ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir e ver. Então, resume, eu acho que bastante o nosso papo na questão de inovação, aprendizagem. Então, eu gosto bastante de viajar também. Então, eu sempre me baseio muito nessas frases dele, porque realmente muitas vezes a gente tem essa arrogância do que a gente já tem, do que a gente já conhece, e quando a gente deveria desvestir, nos deixar mais desnudo e realmente ir até ao encontro do novo conhecimento e simplesmente absorver, e aí, a partir daí, ter uma nova construção. Acho que é isso. Matheus, querida, obrigada por compartilhar, né? Mais uma vez, na verdade, quase que diariamente a gente acaba compartilhando um pouco de dúvida e de conhecimento lá com os colegas que tem escola, que Gel estava excluído do grupo, mas hoje a gente já convidou ele para participar, né, Matheus? E também agradecer a Gel todas as brincadeiras, porque somos amigos e estamos brincando. Apenas agradecer a Raquel e a Demilton, que estão ajudando a gente nos bastidores. Todos os dias a gente está tentando aperfeiçoar o nosso papo gestor, aos colegas que estão participando. E semana que vem estamos aguardando o nosso querido Leonel Karen tomando chimarrão, direto do Rio Grande do Sul. Leonel e Karen já sinalizaram aqui que na terça que vem eles não vão poder, tá? Mas a gente vai alinhar. Tem eles e tem Arley aí, que estão já engatilhados. E a gente alinha ao longo da semana quem vai apresentar. Desculpa, só foi para falar de Leonel e Karen. Já finalizei, amigo. Fique à vontade. Então, agradecer todo mundo que pôde assistir aí com a gente mais uma vez. Nossos @ estão em cima e estão abaixo aí. Acima de mim, de Alice, abaixo aí de Matheus.
Peço que vocês, quem quiser entrar, compartilhar, mandar alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade. Entre em contato também no Papo Gestor no Instagram, no YouTube, estão todos os nossos vídeos para vocês assistirem. Daqui a pouquinho a gente já sobe esse também para a plataforma lá do YouTube. Vai estar aqui também no nosso Facebook. Então, a gente elaborou essa questão do Papo Gestor para a gente tratar a gestão educacional, né? A gestão no segmento educacional, uma vez que pouquíssima discussão é feita nisso, pouquíssima abordagem é feita nesse sentido. A gente tem um abraço aqui especial, Maria José Ártico da Silva. Maria Minha José é vó, exatamente, está aqui. Vovô que e lindo. vovó também assistiram, então inchados de orgulho, Olha. meu amor. Oh, que lindo! Mirela está dizendo que foi show e Dama está dizendo muito bom o trabalho de vocês. A Beth me disse, reserve as terças para assistir o Papo Gestor. O trabalho Que dos meninos está maravilha. excelente. Eu sou obrigado a concordar com ela. Marcela também participa aqui, mandando um abraço a todos, dizendo que é enriquecedor e muito importante. Mirela Marcela Marcela tá desde o início acompanhando a gente também. todas viu? as colocações, exatamente, desde o início, tá? Então, Gisele Barroso mandando um parabéns, Matheus, você é especial. Esse menino tá sendo adorado por um bocado de gente. É a equipe toda nossa. Eu ia falar agora da Marcela, da Gisele. Não sabia que elas estavam presentes, mas são pessoas que são fundamentais na nossa instituição aí no colégio. E sem elas, realmente, é enriquecedor o dia a dia com elas também. Como a gente falou, o dia a dia a gente aprende e convive e supera as dificuldades, enfrenta os desafios. Então é isso. Muito obrigado, Matheus, por ter participado. Alice, uma ótima noite para vocês. Foi um sucesso. Até a semana que vem, gente. Obrigada, Matheus. Mirela, um beijo. Em breve a gente vai se aglomerar. Beijo, Um gente. abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.